Olá, nós apresentaremos sobre a Escola Literária do Simbolismo na disciplina de língua portuguesa. Nós somos o corpo discente, composto pela Franciele Colli de Freitas, pelo Maicon Gonçalves Boeira, por mim, Colli Hermes, pelo Pedro Gabriel Lopes da Silva, pela Thaís Graciano Ferreira e pela Vitória Rodrigues Gomes. Todos nós somos alunos do curso Técnico em Agropecuária Integrado do Ensino Médio do Instituto Federal de Rondônia, no campus Colorado do Oeste. Somos o terceiro ano D. O nosso docente responsável é o professor Warley José. Falando então um pouco sobre o contexto histórico do simbolismo. O que estava acontecendo ali quando o simbolismo surgiu, como que ele surgiu, quais foram os marcos importantes ali do simbolismo, Os marcos mais importantes, os pilares que originaram o simbolismo, eu poderia citar uma obra muito importante, que é o livro do autor Baudelaire, que se chama As Flores do Mal. Nesse livro contém tendências do simbolismo, começa a ter ali um começo do simbolismo, vamos dizer assim. Ele foi lançado ali no ano de 1857, que foi quando estava começando o simbolismo, porque o simbolismo teve início aí no final do século XX lá na Europa. Esse livro, aliás, foi lançado lá na França, que é na Europa, Outra marca importante também é sobre o gênero literário decadentista, que foram considerados os primeiros simbolistas na Europa, porque eles apresentam características do simbolismo em si, Mas, enfim, o que estava acontecendo num parâmetro mais mundial, global, vamos dizer assim, quando se deu o simbolismo, Bom, o progresso do capitalismo estava muito crescente. O capitalismo estava em alta, estava ali na sua alta. Por isso, tinha muita desigualdade social. Estavam sendo criadas ali as grandes metrópoles, então tinha muitas pessoas ali na margem da sociedade, sabe? E o simbolismo, ele vem para representar essas pessoas ali da margem da sociedade. Mas, enfim, voltando para o que estava acontecendo na época. Também estava tendo muitas disputas dos interesses econômicos e políticos de algumas potências europeias. A ciência também estava muito em alta, a tecnologia, a revolução industrial, porque a gente está ali no período pré-Primeira Guerra Mundial, então as potências ali já estão começando a disputar que eu tenho mais coisa que você, elas já estão começando a brigar por isso. Sem contar que o imperialismo e o neocolonialismo são alavancados pela industrialização. Bom, como eu falei, estava acontecendo uma revolução industrial. Então, a industrialização também está muito crescente, Então, isso aí é alavancado muito pela industrialização. Bom, e tudo isso vai gerar, então, o simbolismo, que surge ali para desafiar esse cenário. Ele se opõe às correntes materialistas, científicas e racionalistas que vigoravam, negando a realidade objetiva. Então, ele surge ali meio que em contrapartida a toda essa realidade, Além disso, ele também apoia, que nem eu estava dizendo, as pessoas ali que estão à margem da sociedade, as pessoas mais pobres e, enfim. Assim se dá o simbolismo. Bom, eu sou o Maico e irei falar algumas características sobre o simbolismo. Havia algumas constante aproximação entre a música e a poesia. Dentro das músicas mesmo havia estrofes, haviam versos de poesia que aglutinavam ali, havia essa junção, Sabemos também que no simbolismo havia uma utilização de recursos literários, como por exemplo a aliteração, que é a repetição de um fonema consonantal, que nada mais é do que a repetição de fonemas idênticos ou até mesmo parecidos. A assonância também, que é a semelhança ou igualdade de sons em palavras
próximas, né? Que é a repetição de fonemas vocálicos, e as onomatopeias, que eram figuras de linguagem que emitiam sons, né? Como barulhos de pou, bum, ou algum desses tipos, né? Também o simbolismo, ele era um caráter individualista, né? Ele havia mais essa pegada individualista nessas características dele, né? E uma outra também, que era a oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, né? Era uma outra característica também que o simbolismo era bem empregado em suas características. Também havia uma desconsideração das questões sociais abordadas pelo realismo e o naturalismo. Então, essas questões que eram abordadas no realismo e naturalismo, essas características que havia identificadas no realismo e naturalismo, essas questões sociais eram desconsideradas, né? Havia uma desconsideração em cima delas. Havia também características como a fantasia e mistério, né? Era bem unificada essa questão, era bem ali empregada. E também as questões que dava sequência, que era do misticismo, né? Que é acreditar em forças, em outras forças, né? Ou até mesmo entes sobrenaturais, em questões de religiosidade também, e sublimação. Outras características mesmo também era que havia uma ampla valorização da espiritualidade humana. E isso era uma característica muito forte do simbolismo, que é essa valorização espírita, né, na humanidade, que havia na humanidade. Outra situação também era sobre o distanciamento das questões sociais, que eram geralmente abordadas pelo realismo, né, pelo naturalismo, conforme eu falei lá atrás. Então havia esse distanciamento das questões sociais, né, que era também, como eu tinha falado, que era a desconsideração, né. Bom, também havia a valorização do inconsciente e do consciente humano, rompendo com as barreiras impostas pela racionalidade e demais segregações, né? Também havia uma total, como característica forte, uma total negação aos valores preconizados, né, pelo naturalismo e pelo realismo. Então a gente pode até observar uma coisa que, referente ao naturalismo e o realismo, havia sempre uma parte negativa, né? Não uma parte negativa, mas sim uma parte oposta, né? Como a total negação, o distanciamento, também uma total desconsideração e outras situações. Outra característica era a produção de obras de arte baseada na intuição, né? Descartando assim a lógica e a razão. Então, tudo que era na intuição humana, as suas obras eram mais baseadas nisso, né? Não havia uma lógica, não havia ali um sentido de razão para aquilo, era mais baseada na intuição mesmo. Outra característica também era uma linguagem mais fluida, né? Uma linguagem mais musical. Todos os textos, os livros, as obras, havia esse tipo de linguagem, certo? Olá, eu, Thaís Graciano Ferreira, irei iniciar falando sobre o simbolismo na Europa. Bom, o simbolismo ele deu início na última metade do século XXI e surgiu na França. Bom, ele é caracterizado por ser uma escola de poetas malditos e decadentes. Eu vou estar falando um pouquinho também sobre alguns autores e algumas obras. De início eu vou começar com Charles Baudelaire. Ele nasceu em 1821 e morreu em 1867 e é considerado um pioneiro bom, só que depois ele se entendeu como modernista por sua tendência a desprezar aquilo que fora for concebido como uma cultura clássica, e as suas principais obras são As Flores do Mal, Curiosidade Estética e pequenos poemas em prosa. O próximo será Stephanie Mallarmé, que nasceu em 1842 e morreu em 1898. Ele foi um grande influenciador das vanguardas literárias
e está entre os precursores da poesia concreta e principalmente pelo poema longo, que é um jogo de dados, escrito em versos livres e em tipografia revolucionária para a época. E suas principais obras são Poesias, em 1887, Divulgações, de 1897, volto. Eu, Thaís Graciano Ferreira, irei iniciar falando um pouco sobre simbolismo na Europa. Bom, ele deu início na última metade do século XXI na França e é caracterizado por ser uma escola de poetas malditos e decadentes. Eu estou falando um pouquinho sobre alguns autores e suas obras. De início, vou falar agora sobre Charles Baudelaire, que nasceu em 1821 e morreu em 1867. Ele é considerado um pioneiro, mas ele se entende como um modernista por sua tendência a desprezar aquilo que fora concebe como consulta clássica. E suas principais obras são As Flores do Mal, Curiosidade Estética, que foi em 1869, e Pequenos Poemas em Prosa. O próximo é Stephanie Mallarmé, que nasceu em 1842 e morreu em 1898. Ele foi um grande influenciador das vanguardas literárias e está entre os precursores da poesia concreta e principalmente pelo poema longo, que é Um Jogo de Dados, escrito em versos livres e em tipografia revolucionária para a época. As principais obras são Antologia Verso e Prosa, de 1893, volume de ensaios Prosa, Divulgações, 1897 e Lapis Midi-Fune, em 1876. O próximo é Paul Verlaine, que nasceu em 1844 e morreu em 1896. Ele é conhecido pelos seus tons outonais e sua constante tentativa de conciliação entre um comportamento reprovável. Bom, cabe ressaltar que o autor ele chegou a atirar na sua própria amante e uma aspiração mística com áreas de pureza transcendental. E as principais obras dele é Poemas Saturninos e foi em 1866 e Os Poetas Malditos, de 1884. O próximo é Arthur Rimbaud e foi nascido em 1854 e morreu em 1891. O caráter sensorial dos versos de Rimbaud eternizou canonicamente como um dos maiores poetas de seu tempo, mas embora ele tenha escrito apenas até os seus 20 anos de idade. E as principais obras dele são Iluminações, de 1872, e Uma Temporada no Inferno, de 1873. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre simbolismo no Brasil. Ele foi um movimento simbolista que incorporou os procedimentos composicionais do simbolismo francês. E, no entanto, as cenas noturnas de Boêmia e o epíteto de Maldito são substituídos por uma literatura de tons mais religiosos, litúrgicos. E o primeiro autor que eu irei citar agora é João da Cruz e Souza, que nasceu em 1863 e morreu em 1898. Bom, ele foi um poeta simbolista brasileiro. Suas poesias são caracterizadas por pessimismo e profundidade filosófica e retrata aliterações, prolongamentos sonoros, rompimento com o rigor parnasiado da métrica e entre outros. E suas principais obras são Missal e Broquéis. Próximo é Afonso Henrique,
que foi nascido em 1870 e morreu em 1921. Ele tinha apenas 17 anos quando uma prima dele faleceu. E mesmo que fosse prima dele, ele amava a prima dele como se fosse a noiva dele. Ele considerava ela como uma noiva, ele amava muito ela. E o episódio deixou ele obcecado na temática da morte, que tanto atravessa seus versos e o desencanto com o mundo que se traduz em um elemento mórbido e que existe também uma temática religiosa e litúrgica. E as principais obras dele é Dona Mística, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, e Palfre e Lire. E o próximo é Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele nasceu em 1884 e morreu em 1914. Ele foi perturbado por uma enorme angústia metafísica e aproxima dos simbolistas pela ânsia da unidade e da superação de todos os contrastes em matéria de espírito. E ele morreu aos 30 anos, vítima da tuberculose, e a principal obra que ele fez foi Eu, que é um livro intitulado em 1912. E é isso. Olá, é Nicole novamente, e agora eu venho falar um pouquinho sobre os tipos de texto que tinham nessa escola literária, que é o simbolismo. Antes de comentar um pouquinho, eu vou ler um poema chamado Cárceres das Almas. Aí depois eu vou fazer os comentários e explicar sobre os tipos de texto dessa escola, beleza? Vamos lá então para o poema. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza. Quando a alma, entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no étero espaço e pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor do calabouço atroz, funéreo. Nesses silenciosos, solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves, para abrir-vos as portas do mistério? O poema, as escritas do simbolismo, elas trazem algumas palavras às vezes que não fazem sentido para o texto, Por isso até aqui que tem um vocabulário. Mas antes de comentar sobre o vocabulário, eu gostaria de explicar que os tipos de texto, eles têm toda uma musicalidade atrás, eles têm palavras que encaixam com o som certo, e às vezes essas palavras não fazem sentido ali no texto, mas elas estão ali porque no simbolismo eles têm esse negócio de ter alguma coisa rimando, alguma coisa bela assim para os ouvidos, Alguma coisa que fique bonito, vamos dizer assim, no som, e às vezes não precisa fazer sentido. E também tem algumas palavras difíceis, porque a linguagem ela é criativa, ela é espírita, subjetiva, sensorial, sensual, expressiva, misteriosa, E os poemas também, as escritas, elas costumam trazer muito sobre a espiritualidade, como também é o caso desse poema, que ele vai tratar ali, a gente vai ver sobre presos, sobre almas presas, morte dessas almas. Vamos ver o vocabulário aqui desse poema pra gente entender melhor, porque teve muitas palavras ali que a gente nem mesmo sabe. Por exemplo, o calabouço é a prisão subterrânea, é cárcere, grilhão é a corrente que prende os
condenados, né, seriam a cadeia e a algema, né? Funério é relativo à morte, aos mortos ou às coisas com que eles se relacionam. Enquanto hétero é sublime, puro, elevado, celestial, né? Então algo mais ligado ao céu, né? Um crítico chamado Gilberto Mendonça Telles, em 1999, afirma que quanto mais metafórica e simbólica é a linguagem do texto literário, mais ele se aproxima do romantismo e do simbolismo, porque principalmente o romantismo e o simbolismo são as escolas literárias que têm essa metafórica e simbólica linguagem, né? Uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem mais diferente mesmo. Quanto às escritas, né, os tipos de textos que eram escritos nesse movimento literário, basicamente poemas, poesias são o que mais a gente vê, né? Algumas músicas, porque esses poemas vão ser recitados em forma de música, vamos dizer assim, né? Pode ser recitados acompanhados de instrumentos. Como também tem textos, né, normais que apresentem as características do simbolismo, apresentem essa subjetividade, essa criatividade, essa espiritualidade, né? Enfim, é basicamente isso sobre os textos que a gente tinha para trazer. E a gente vai ficando por aqui também. Agradecemos por estarem ouvindo e assistindo até agora. Obrigado e até a próxima.